Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Letícia, Letícia tá aí? Tá me ouvindo? Michele, saudade de você. Esperando Letícia. Oi, Letícia. Manda o convite aí de novo, você entrou, mas depois saiu. Alguém tá com frio aí? Época boa, né? Ediana, Letícia pediu, eu aceitei, mas depois, não sei se teve um problema de conexão, saiu. Ah, aqui. Sinalzinho aí. Hã? Um sinalzinho aí, você aceita. Eu acabei de aceitar aqui. Oi, Letícia. boa noite. Eu tinha aceitado antes a outra bailarine, que é sua mãe. Ah, tá. E aí, tudo bem? Me ouvindo? Todo mundo me ouvindo certinho? Tudo bem, estamos ouvindo, tudo certo. E aí, está em Terras Cachoeirenses ou está em São Paulo? Em Terras Cachoeirenses, cheguei hoje, preparada para os atendimentos da semana. Amém. Saiu do frio de São Paulo, pelo menos frio em Cachoeira. Ufa, aqui é gostoso. É, meu irmão mora em São Paulo. Tava 10, 8 graus esses dias para trás aí, né? Sim, um gelo, nossa, muito frio. Então, vamos se apresentar, porque o Instagram tem um limite aí de tempo. É, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Tarran, sou psiquiatra aqui em Cachoeiro. É, Na verdade, eu sou de Goiás, de Goiânia, casado com uma cachoeirense, morando aqui em Cachoeira desde 2009 e atuando na psiquiatria já há 18, 19 anos. Um bocadinho de experiência aí a nível ambulatorial, hospitalar, sistema prisional também. É, Atualmente eu estou trabalhando em consultório e no CAPAAP, que é o pronto-socorro psiquiátrico de Cachoeira, e em vez de inaugurar nossa clínica aí em mente no final do mês ou no mais tardar início do outro mês. Uma grande satisfação quando eu encontrei com a Letícia no passado, por acaso, né, Letícia? E ela comentou que Uhum. tinha interesse de voltar para Cachoeiro e para sair de São Paulo. Letícia é filha daqui de Cachoeiro. E muito me alegrou em essa informação, essa notícia dela querer voltar como psiquiatra infantil. Então, eu vou deixar a Letícia falar dela mesmo, se apresentar um pouco, para o pessoal te conhecer. Bom, sou cachoeirense, né? Nasci aqui em Cachoeiro. Fiz faculdade na Federal do Espírito Santo, me formei em 2019. Depois voltei para Cachoeiro, fiquei 6 meses trabalhando aqui como generalista e fui para São Paulo cursar a residência de psiquiatria entre 2020 e 2023. Entre 2023 e 2024, eu fiz a residência de psiquiatria infantil, né, residência médica, e entre 2024 e o início desse ano, eu atuei na preceptoria da residência de psiquiatria infantil, né, ajudando nas supervisões, dando todo o suporte para os residentes em formação. E esse ano, graças a essa parceria com o Dr. Tiago,
vim para cá e comecei meus atendimentos. Estou quinzenalmente na SPNA, para atender as crianças e os adolescentes aqui da nossa região. Desde quando você está com a gente atendendo? Desde Desde abril ou março? março. Final de março, Final né? de E março, isso. você está vindo com que frequência aqui? Cada 15 dias, Cada 15 quinzenalmente, estou dias. aqui. Uhum. E com a intenção de futuramente Sim, é, mudar definitivo para cá, né? isso, vim de vez, ano que vem, espero. Sair dessa selva de pedra de São Paulo, né? Desse gelo, né? Sair do gelo de São Paulo. É, a gente também veio de São Paulo para cá. Sim, Casamos em 2008, aí em 2009 viemos porque tinha intenção de ter filhos e tudo, a gente não queria ter filho em São Paulo. Por causa dessa correria doida, né? Saía 6 da manhã, chegava 8h30 da noite em casa, aí para criar filho desse jeito é muito difícil, né? é, trânsito, né? Nem se fala. Sim. E criar filho hoje em dia tá uma missão extremamente Sim, complexa, né, Letícia? A gente vive sim. uma epidemia aí de transtornos do neurodesenvolvimento. O acesso à informação também facilita muito, né? Se a gente for voltar atrás, 10, 15 anos atrás, 20, a gente não tinha as informações consolidadas que a gente tem hoje, né? Então, o acesso à informação também ajuda a busca de diagnóstico, a busca de soluções. Então, acaba potencializando mais também a nossa demanda, nossas agendas e esse, entre aspas, boom de diagnósticos aí de autismo, TDAH. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua vivência lá em São Paulo, dentro da residência, como preceptora. Como você Uhum, enxerga isso? O que que você, sua opinião a respeito? uhum, tá. Bom, lá na residência, né, a gente vive uma carga horária bem intensa, de contato mesmo com o paciente, tanto em termos de ambulatório quanto na enfermaria, né? Lá onde eu fiz residência, a gente tinha uma enfermaria também, que atendia transtornos mentais, no geral, e transtornos alimentares, era uma enfermaria mista, né? E ambulatórios também, de quase todos os transtornos, lá os ambulatórios eram separados, assim, por transtornos. Então, a gente tinha contato com um pouco de cada coisa, né? Bom, acredito que principalmente depois da pandemia, né, a gente começou a perceber as crianças e os adolescentes muito adoecidos, né? A pandemia trouxe esse confinamento, afastou da escola por algum período, um período de medo, de incertezas, e com isso aconteceu também um boom de transtornos mentais, né? E os E a pais gente foram vê obrigados a olhar para os filhos, né? Que não enxergavam os filhos antes, né? foram obrigados a olhar para os filhos e toda essa dificuldade do virtual, né, do online, Uhum. do aprendizado através da tela, né? Então, muitas crianças tiveram dificuldade, né? Crianças que estavam no período de alfabetização, na pandemia, online, toda essa questão de dificuldade, depois acabaram tendo questões relacionadas à aprendizagem que se confundiram até com transtornos do neurodesenvolvimento, quando na verdade foram atrasos, né? Por conta da dificuldade de estímulo e do aprendizado no virtual também. Então, temos uma grande prevalência assim, de transtornos, principalmente transtornos ansiosos, transtornos de humor na infância e adolescência, junto com os transtornos do neurodesenvolvimento, né? E o boom, né, dos diagnósticos de TDAH e de TEA da atualidade, que a gente precisa de olhar com muito critério, com muito cuidado, né? Concordo, Para fazer esses diagnósticos, porque hoje em né? dia está meio bagunçado aí o coreto. Tem muita gente Sim, dando diagnóstico sem seguir critérios. sim, Para quem é leigo e está ouvindo a gente, existem critérios diagnósticos. Existe um livro chamado DSM-5, que é considerado, entre aspas, aí, a Bíblia da psiquiatria, que o mundo inteiro segue para pensando em critério diagnóstico. Então, existem critérios para se dar diagnóstico. E tem muita gente dando diagnóstico, principalmente para autismo, sem, por exemplo, critério B, que seriam estereotipias, padrões restritos e de comportamento, hipersensibilidades sensoriais, rigidez cognitiva, enfim, só com prejuízo social, tem uma galera dando diagnóstico aí para autismo que é um
deixa a gente um pouco assustado com essa falta de critério aí. E o contrário É, também, e né? o contrário Às vezes só com critério também, isso. B, sem nenhum critério A, assim. Sim. E só pegando esse gancho aí da pandemia, a gente era da opinião que, quando eu digo a gente, né, a psiquiatria, e muita gente da pedagogia, que 2020 e 2021 foi perdido, que tinha que voltar todo mundo lá em 2019. Pedagogicamente foram 2 anos nulos. E quem estava ali na alfabetização ou no início ali do Fundamental 1, metade, teve um monte de prejuízo, muito prejuízo. E que se a gente está começando a perceber isso agora, depois da alfabetização consolidada ou semi-consolidada, aumentou muito tempo de tela e um ditado que a gente gosta de replicar é quando a gente se acostuma com ar-condicionado, a gente não quer voltar para o ventilador. Uhum. Molecada toda aí em casa, de aulas online, é, por vídeo, câmera desligada, de pijama o dia inteiro, pô, sem cobrança, sem prova, maravilha. Aí ficou um ano e meio assim, do nada tiveram que voltar para o presencial. Aí a molecada deu uma surtada aí e gerou essa imensa demanda que a gente ainda tem. Isso é muito complexo, porque a busca é muito grande, a demanda também é muito alta e a gente não tem profissionais capacitados para estabelecer diagnóstico, acompanhamento e tratamento. Eu vi uma vez uma frase de um psicólogo de São Paulo, que não vou lembrar o nome, que o que não me assusta não é o excesso de diagnóstico. O que me assusta é ter o diagnóstico e não fazê-lo. Então, se tem diagnóstico, tem que fazer. Simples assim. Agora, a gente tem que ter critério para isso, né, Letícia? E a gente vê muita falta de critério em relação a isso, né? Tem gente perguntando aí a partir de qual idade você atende. A partir de quantos anos? A partir de 4, 5 anos, em casos específicos, dá para a gente conversar, tentar entender a demanda e ver se é possível fazer uma avaliação antes disso, né? Cada caso é um caso e a gente individualiza, né? Uhum. Então, tendo necessidade, entre em contato com as meninas, né, da Andressa e as outras meninas, e a gente vai conversando e, e ajusta. É. A Letícia está atendendo no nosso espaço, a gente convidou ela para atender lá. Então, o contato é o mesmo contato que seria para agendar comigo, com a Giana, lá na nossa clínica. Andressa, que é o nosso gerente, e Bruna e Joyce, que estão lá com a gente. Além da Letícia, a gente tem outros profissionais atendendo lá também, outros psicólogos, psicopedagogo, geriatra, outros psiquiatras. Então, a gente tem uma equipe lá bem, bem ampla para atender toda essa demanda. A primeira infantil que chega para gente, então, né, isso é muito importante e nos alegra demais. Atualmente você está aqui em Cachoeira trabalhando só lá com a gente? Isso, aqui em Aí, Cachoeiro Sol. aham, então temos que aumentar isso para você vir para cá antes, né, antes Sim, do ano que vem. sim, É, sim. perguntaram aí também sobre essa questão do RQE. Você pode falar um pouco sobre o RQE? Uhum. Bom, o RQE é o registro, né, de qualificação do especialista. A gente obtém o RQE após fazer a residência médica. E, bom, existem outras formas de obter o RQE, que seria após 6 anos de atuação, comprovados de atuação na especialidade, né? No caso da psiquiatria, são 6 anos, 40 horas semanais de atuação em psiquiatria comprovada, e aí faz uma prova de título para obter o título de especialista, né? E o RQE. O que a gente vê é que muitos profissionais, por vezes, acabam fazendo alguns cursos ou alguma formação mais breve e se intitulam especialistas, né? Mas sem o RQE, sem esse registro devidamente feito, né? Para a gente se dizer especialista, por exemplo, eu e a Letícia somos psiquiatras. Para dizer que a gente é especialista em psiquiatria, a gente tem que ter esse RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, e tem que ter registrado no CRM. Então, Isso. a gente é obrigado a registrar ele no CRM aqui do Estado, para dizer que a gente é especialista. Então, e uma coisa que eu explico para meus pacientes também quando tem alguma dúvida, a pesquisa é pública.
Se você colocar no site lá do CRM, coloca no Google, qualquer buscador de internet, CRM-ES, vai aparecer. E logo na primeira ali vai aparecer no subitem busca por médicos. Aí, se você clicar lá, busca por médico, pode colocar meu nome. Ou meu sobrenome, Tarran, o único Tarran do estado sou eu. Coloca lá Tarran, vai aparecer meu nome lá, só não olha a foto. Vai aparecer meu nome e vai estar escrito lá, ele que especialidade em psiquiatria. Então, é uma forma de você saber se o seu médico ou quem você procura atendimento é especialista na área ou não. Fazer essa busca. Quando a gente vai, por exemplo, comprar um carro, quando a gente vai comprar uma casa, um móvel, ou sei lá, qualquer bem, a gente não procura informação para saber procedência, qualidade. E a busca por médicos também vai desse princípio. Hoje em dia a oferta é muito grande, então a gente precisa estar ciente da escolha que a gente vai fazer, qual profissional vai buscar. Estão perguntando aí qual a data da próximo atendimento. Já é na próxima segunda e próxima terça, 16 e 17 de junho. Também conhecido como depois de amanhã, Depois né? de amanhã. E depois de manhã. Depois, 15 dias depois, vem de novo, né? Isso, dia 30 de junho e 1º de julho, de novo. Isso. É, alguma situação que você queira comentar sobre a infância e adolescência, sobre algum transtorno? Algum comentário, alguma estatística, sei lá, qualquer coisa que você queira falar? Eu acho que, assim, eu percebo, né? Eu sinto que muitos pais têm, às vezes, receio de levar o filho ao psiquiatra, né? Acho que é uma especialidade que é carregada de alguns estigmas e tudo. Então, já ouvi muitas vezes alguns pais falando: falei para os amigos ou para as pessoas que levei meu filho no neuro, ou nem falei que Uhum. trouxe no psiquiatra, né? Porque tem toda essa carga, todo esse estigma ao redor. Mas, assim, a gente precisa de olhar para essas questões. Não necessariamente levar o filho no psiquiatra vai dizer quer dizer que seu filho tem um problema, um transtorno. A gente vai avaliar, vai entender. Na maioria das vezes a gente acaba encaminhando para terapia, né? Muitos Uhum. pais têm receio de medicação, então nem sempre a gente vai medicar a criança, a gente vai medicar quando realmente for Isso necessário. aí. E explicando direitinho quais são os medicamentos, possíveis efeitos colaterais, fico à disposição também para tirar dúvidas, caso elas surjam, né? Porque vão surgir. Então, a gente faz esse acompanhamento bem próximo, em conjunto, tirando todas as dúvidas. Eu tento sempre Uhum. explicar o máximo sobre todas as questões, sobre todas as intervenções, para que os pais fiquem o mais seguros possível, né, na consulta. A gente tem sempre que ser muito explícito, explicar bem que os pais que levam os filhos à consulta, os pais estão em tanto sofrimento quanto os filhos. Angústia, ou com filhos com problemas de comportamento, os pais angustiados de vou medicar, não vou, tá muito novo para usar a medicação, não tá. Então a gente tem que ser muito, explicar bem, ser bem acolhedor e traçar planos terapêuticos que não envolve só medicação, né? Terapia, atividade física, existem uma série de outras intervenções que não são medicamentosas para deixar os pais bem tranquilos e para essa decisão ser muito, muito natural, né? Muito Uhum, ser, claro, muito individualizada. Tem casos que não precisa de medicação, tem casos que não precisa de intervenção, né? Medicação, terapia, psicólogo, atividade física já costuma resolver bem. Em muitos casos, treinamento parental é melhor do que muita medicação, né? Treinar os pais para aprender né, a lidar com os filhos, né? Criar uhum. filho não é fácil, não vem com manual, né? E ressaltar também a importância da equipe multi, né? Que a gente tenta Aham. sempre fazer esse trabalho em conjunto, com essa parceria, às vezes trocando ideias sobre os casos, alinhando as condutas, e eu acho que isso é muito importante, né? Essa troca é essencial para o resultado que a gente tem com as nossas crianças e adolescentes. Não dá para a psiquiatria trabalhar isolado, nem a psicologia trabalhar isolado. Uma área precisa da outra. E comprovado aí por inúmeros estudos que a psiquiatria e a psicologia andando junto, o tratamento é muito mais efetivo, muito mais rápido do que um ou outro separado, né? Perguntaram aqui, Letícia, Hum. se os adolescentes tendem a desenvolver déficit de atenção após 15 anos. Essa é uma Bom, pergunta
Pergunta muito É, capciosa, né? é capciosa, né? Recentemente, tem alguns estudos que falam do surgimento de um TDAH mais para o final da adolescência, início da idade adulta, mas o que a gente vê de forma mais robusta, com mais estudos, é que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, portanto, se Uhum. inicia, né, durante o período do desenvolvimento, na infância. O que acontece é que muitas vezes, à medida que a criança ou o adolescente vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai tendo um aumento de demanda, tanto escolar quanto de outras atividades, questões que antes passavam desapercebidas se tornam mais claras. Uhum. Então, não necessariamente a condição começou depois, mas às vezes era uma condição leve que passava desapercebida e à medida que aumentou a demanda, aumentou a necessidade de concentração e de habilidades sociais, etc., aquilo ficou mais claro, fica mais claro, né? Então, às vezes, a gente faz o diagnóstico nessa idade por conta disso. Mas os estudos estão caminhando para talvez Uhum. um diagnóstico ou um início do quadro mais tardio, mas ainda é algo que está sendo estudado e que precisa de mais evidência. Eu sou de uma corrente aí na psiquiatria que é, porque assim, só para deixar claro, o critério diagnóstico que a gente falou no início, para diagnóstico de TDAH, os prejuízos têm que estarem presentes antes de 12 anos de idade. Isso no Uhum. DSM-5, que é o atual. Lá atrás, era até 7 anos que tinha que ter prejuízo. Aí a gente, quando eu falo a gente, tá, pessoal, não é eu não, tá? A gente é na psiquiatria, a galera mais velha e mais catedrática. Não concordava muito até 7 anos, que é uma idade, cara, muito, é um tempo do neurodesenvolvimento muito pequeno, pensando no TDAH, 4, 5 anos aí para 7. Então, brigou-se para tentar estender isso, passaram para 12 anos. E como Letícia falou, às vezes os prejuízos não estão presentes antes dos 12 anos, antes dos 15, antes dos 20. Quando a demanda, as exigências aumentam, tem o prejuízo. O exemplo que eu dou é jogar uma pedrinha numa água parada, vai formando as ondas. Se a gente for pensar lá na primeira infância, o que que tem de exigência? Escola, alfabetização. Aí vai lá Fundamental 2, é, escola, cursos, inglês, informática, atividades físicas, aí vai crescendo, ensino médio, menor aprendiz, faculdade, trabalho, família, filhos. Cada vez que passa, as demandas vão aumentando mais e observa-se prejuízo que antes não se observava porque as demandas eram menores. Se a gente for voltar no tempo, 30, 40 anos atrás, a gente tinha as informações que a gente tem hoje, TDAH? Não, a gente tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Qual que era a demanda de 40 anos atrás? Trabalho, comércio, vendinha, mercearia, armazém. Existia realmente uma demanda grande? Muitas das vezes não. Com a tecnologia, ex- ex- cada vez que passa se exige mais. E agora os prejuízos ficam muito mais evidentes. Hoje é até mais fácil você fazer um diagnóstico precoce, mas a galera que nasceu aí de 85, 90, 95 para cá, a gente começa a perceber os prejuízos mais para frente. Então eu penso, a gente, o critério diagnóstico é para ser seguido, mas não é tão engessado assim. Você tem que avaliar sempre questão de prejuízo e óbvio, investigar se não tem nenhuma outra situação que pode estar causando essa desatenção ou essa inquietação motor, enfim, que muita coisa pode influenciar na parte psiquiátrica, né, Letícia? Muita coisa, né? O ambiente, os aspectos sociais influenciam muito, com certeza. Outra pergunta aqui, Letícia. Se poderia nos dar alguns sinais de alerta para os pais buscarem atendimento para uma criança? Uhum, tá. Sempre que a gente tem uma mudança de comportamento, né? A criança era de um jeito, de repente começou a se isolar, ficar mais triste, ter alterações, por exemplo, de apetite, sono, queda do desempenho escolar, às vezes recusa escolar ou alguma regressão no comportamento, é importante ficar atento, né? Lógico que procurar também um pediatra para descartar outras coisas e, em alguns casos, buscar também o psiquiatra, né? Então, sempre que tem uma mudança de comportamento, a criança tinha um comportamento, de repente regrediu, né? Voltou a
fazer xixi na cama, voltou a perder fezes, digamos assim, ou então se isolou, teve uma queda, ia bem na escola, estava se desenvolvendo tudo bem, de repente teve um prejuízo, uma queda no rendimento escolar, são pontos, de alerta, né? Fatores de atenção. Mudou o padrão, né? Mudou o padrão de Mudou o alguma padrão. coisa, seja higiene, alimentação, sono, rendimento escolar, amizades, é, acender sinal de alerta. E muitas das vezes os sinais de alerta podem não ser tão evidentes assim, né? Irritabilidade, choros, isolamentos sociais, né? Que é outra pergunta, Letícia. Depressão infantil, existe depressão na criança? Ansiedade, existe ansiedade na criança? Sim, sim. Os transtornos ansiosos são os mais prevalentes da infância e adolescência, né? E até tem uma linha do tempo, assim. Primeiro são os transtornos de ansiedade de separação, depois vem as fobias específicas, mais para a adolescência começa o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, né? Numa ordem cronológica. Uhum. Então são bem frequentes, né? São os transtornos mais prevalentes. Depressão também existe, né? Depressão na infância e na adolescência, e os sinais de alarme são exatamente esses que a gente mencionou anteriormente. Criança que começou a se isolar, que não quer mais brincar, que está mais chorosa, que teve um prejuízo importante no rendimento escolar, alteração do sono, alteração do apetite, tem que tentar entender o que está acontecendo, né? Eu percebo cada vez que passa, que eu estou alguns anos aí um pouquinho na sua frente aí nessa caminhada na psiquiatria, a falta de cabelo já deixa evidente isso. É, eu percebo cada vez mais a depressão e a ansiedade muito evidente em faixas etárias menores, coisa que a gente não percebia tanto alguns anos atrás. Excesso de telas, é, ausência dos pais, permissividade dos pais, a ausência do não. Aí existem vários motivos, né, Letícia? Lá na residência, lá na USP, você percebe, há comentários sobre esse aumento nos diagnósticos na infância de depressão e ansiedade? Sim, sim, a gente tem visto. E também está relacionado a um ambiente familiar, por vezes, adoecido, Uhum. né? Então, pais com questões de transtorno mental, às vezes não cuidado, não tratado, os filhos acabam adoecendo também, né? Na infância, esse fator ambiental influencia muito no É, aparecimento dos e além do ambiental, existe a questão genética também, né? A herdabilidade, né? Pais depressivos, a chance da criança ter depressão é maior do que se não tivesse os pais, né? Ano passado, cheguei a dar um diagnóstico de transtorno bipolar para uma criança de 9 anos de idade, é, coisa que não é muito típico. E o né? transtorno bipolar, ele está categorizado, gente, como transtorno de humor, como a depressão. A ansiedade não é categorizado como transtorno de humor. Transtorno de humor seria depressão e transtorno bipolar. E o ano passado, uma criança de 9 anos, com transtorno bipolar, antigamente era, pô, a gente só via em literatura, era muito difícil você ver. Às vezes era subdiagnosticado, né? Às vezes era tratado como depressão, né? E lá na frente que abre um episódio de mania. Mas né, o próprio transtorno bipolar também a gente consegue ver com mais frequência do que uns anos atrás, né? Sim, sim. E transtornos psicóticos também, né? Que é Sim. raro, mas acontece. Então, em alguns casos, a gente acaba fazendo o diagnóstico. Tem um pessoal lá de Pernambuco, de Recife, do grupo do Amaury Cantiliano, não sei se você já ouviu falar nele. Tem uma Uhum, experiência muito grande com criança com uso de clozapina em crianças uhum, com quadro psicótico com excelente resposta. uhum. Então, cada vez que passa, o acesso a profissionais também, né? O acesso ao diagnóstico, exames complementares. Então, isso facilita também o diagnóstico mais precoce e o tratamento mais efetivo, né? Porque, como tudo na medicina, né, Letícia? Quanto mais precoce o tratamento, melhor resultado, né? Com certeza. E acho que essa é a magia de trabalhar com as crianças e com os adolescentes. A gente intervém e eles melhoram e a qualidade de vida, o prognóstico é muito bom. Ainda mais TDAH, né? TDAH você melhora, principalmente adolescente, né? Você vira um deus para o paciente, né? Você melhora muito rápido, né? Muito rápido. Características que traziam muito prejuízo, né? E Uhum. existem exames
avaliações complementares na psiquiatria, avaliação neuropsicológica, exames bioquímicos, de imagem, isso faz parte do nosso rol de atendimento? Faz parte do nosso hall de atendimento, né? A gente sempre precisa tentar fazer os diagnósticos diferenciais. Antes de tudo, somos Uhum. médicos, né? Então, Isso quando a aí. gente está diante de um quadro de humor ou, enfim, qualquer condição, a gente tem que olhar para a saúde do nosso paciente como um todo. Então, é bem comum os pacientes que passaram comigo ver que a gente solicita exames laboratoriais, eventualmente vamos solicitar exames de imagem, e no caso das crianças, né, transtornos do neurodesenvolvimento, é bem comum a gente solicitar a avaliação complementar, né, através do neuropsicológico. E eu costumo explicar para os pais assim: a gente não precisa do neuropsicológico para dar o diagnóstico de TDAH, mas a avaliação neuropsicológica, ela esclarece para a gente quais são as dificuldades e as potencialidades daquela criança. Então, muitas vezes, na hora de fazer a intervenção, a gente vai conseguindo mapear quais esferas cognitivas estão mais comprometidas, quais esferas cognitivas são mais potentes, e com isso a gente consegue justamente fazer esse tratamento personalizado, né? Um outro ponto é da avaliação psicopedagógica, né? A gente dá o remédio, a criança melhora a capacidade atencional, mas a avaliação psicopedagógica vai mostrar para a gente, né, muitas vezes os diagnósticos diferenciais de transtornos de aprendizagem, que são bem comuns coexistirem, né, serem comórbidos com os transtornos do neurodesenvolvimento, mas vai ajudar a gente a entender qual é a dificuldade daquela criança de aprendizado e como que ela pode, quais ferramentas, como que ela pode melhorar a capacidade de aprendizado, né? Então a gente torna o desenvolvimento das nossas crianças bem mais potente com esse auxílio. A psicopedagogia é de extrema importância para o nosso dia a dia, para quem trabalha com infância e adolescência. Não só a infância e adolescência também. E a gente precisa muito de profissionais que, que realmente façam o que precisam ser feitos. É, e não só a parte de psicopedagogia, as próprias escolas são potenciais parceiros e a gente busca informações, busca intervenções e às vezes a gente não consegue, às vezes é, existem empecilhos, o sistema às vezes não coopera, então é complexo essa luta, mas a gente não pode deixar de lutar. A gente tem que, nosso papel é solicitar, exigir, pedir, buscar e para a gente conseguir tentar mudar isso e que as solicitações e intervenções que a gente busca em escola sejam realmente feitas e não mapeadas, né? Abordagens terapêuticas, além da medicação, a gente já falou, né? Além da atividade física, a própria psicoterapia, né? Também musicoterapia, instrumentalização, arte-terapia, tudo isso também contribui demais. Tem muitos jovens que melhoram muito com, não só com atividade física, principalmente em grupo, mas também com música, né? Uhum. Tocando instrumento, canto. Tem experiência nessa área lá na USP? A gente tenta sempre fazer um mapa de atividades de contraturno, né, para as Uhum. crianças, sejam atividades físicas, música, terapia ocupacional. Eu acho que isso faz parte assim do tratamento e anda juntinho, né, com o tratamento medicamentoso. Quando os pais são participativos, né? É, quando a gente consegue. Pequeno detalhe, né? Sim, sim. O treino parental Isso também, aí. né? Que é bem importante nessa, principalmente para os pequenos, né? Abaixo de 6 anos, que a gente evita medicar. Então a gente indica bastante treino parental. Outra Terapia de pergunta que fizeram família. aqui, né? Outra pergunta que fizeram é se precisar de medicação tem risco de dependência? O paciente vai ficar viciado se a gente passar remédio, doutora? Não, o paciente não vai ficar viciado, né? No caso dos psicoestimulantes que a gente utiliza para o TDAH, a gente vai observando a necessidade, né, do paciente. Em alguns momentos a gente vai precisar de intervir, de tratar com medicamento, em outros momentos a gente consegue fazer pausas, ele vai
através das terapias, né, aprendendo recursos, e com o tempo muitos acabam conseguindo fazer pausas consideráveis no tratamento farmacológico. Eventualmente pode retornar depois ou não, mas o benefício de tratar é bem grande. É, e a gente pega o gancho aí da neuroplasticidade, né? Porque tratando direitinho, usando medicação, fazendo terapia, atividade física, estabelecendo rotina, neuroplasticidade, nosso cérebro lá se reinventa e não precisa de medicação lá na frente, ou consegue dar pausas muito grandes, né? As medicações para TDAH, só para esclarecer a pergunta aí, são uma das medicações mais seguras que existem em toda a medicina, porque a gente usa com total segurança e indicação desde muito jovem, segundo estudos aí até a partir de 4 anos, 5 6 anos, até 80 90, dimensionando aí riscos por cada faixa etária, que é inerente a qualquer tipo de medicação, mas são medicações extremamente seguras e bem toleráveis aí para a grande maioria dos pacientes. É, a dependência é praticamente nula, a gente quase praticamente não vê. A gente pode ver dependência em quem não tem indicação para uso, né, Letícia? Existe um mercado Isso. negro gigantesco aí de psicoestimulante, principalmente o lisdexanfetamina, cujo nome comercial aí caiu a patente, a gente pode falar que é o Venvance, que é muito usado em meio universitário, concurseiros, mercado financeiro, CEO de empresas. Aí essa galera tem indicação, tem risco de dependência e até de internação. A gente tem, inclusive, pacientes internados por excesso de psicoestimulante. Isso é uma realidade lá também, né? Sim, com certeza, né? O extravio de medicação é uma coisa que a gente Uhum. tem que ficar sempre atento, né? Por isso o rigor com as receitas, com as quantidades Sim, e tudo mais, né? E assim, quem tem TDAH, quem precisa de fato da medicação, o tratamento acaba reduzindo a chance de converter para um transtorno de uso de substância, isso por aí. exemplo, né? Então, Não só o uso de substância. Tratar o TDAH minimiza risco por um monte de um coisa, riscos monte de legais, coisa. gravidez na adolescência, dependência química, Acidentes, né? isso aí. Tratar TDAH é aumentar a sobrevida, isso já é comprovado por estudos aí consagrados já, né? É, medicações para insônia na infância existem? A gente usa? É seguro tratar insônia Tá. na criança? Bom, antes de tudo, a gente vai tentar entender tudo sobre a rotina do sono dessa criança, né? Uhum. E tentar estabelecer uma higiene do sono, que é a primeira etapa do tratamento. Para cada criança, isso vai ser de um jeito, né? A gente também precisa de descartar outras questões, né? Às vezes, doença do refluxo faz a criança dormir mal, às vezes, questões da amígdala, enfim, síndrome da apneia obstrutiva do sono, que são questões orgânicas que, por vezes, atrapalham bastante o sono daquela criança. Então, uma vez feito todo um estudo da criança, do sono da criança, de possíveis comorbidades que estejam atrapalhando, estabelecendo uma higiene do sono. Se ainda assim a criança continuar com dificuldade de dormir, a gente tem sim algumas opções seguras que a gente pode utilizar, né? Nesses casos. A Lara, sua prima, né, pediatra, Sim, comentando sim. aqui isso dessa parceria da psiquiatria com a pediatria. É uma via de mão dupla. Os pediatras, é o que a gente fala, pediatra e professor estão na linha de frente, são quem observam os sinais mais precoces aí dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o olhar crítico, o olhar clínico, tanto do pediatra quanto do professor, é muito importante. E essa troca e esse feedback aí é necessário e fundamental para o nosso dia a dia, né? E a Lara é pediatra e está atendendo em Cachoeiro Voltou também. Foi para São Paulo também? também. Sim, ela é pediatra, alergista, imunologista, voltou esse ano e ela já voltou de vez. Aí, que maravilha. Então, vamos agilizar aí também uma live com a Lara, né? Vamos, Colocar ela na roda, velho. A gente está vamos precisando. sim. Uhum. É, uma pergunta aqui. Mãe borderline, quais as chances dos filhos ter ou ser borderline? Existe estatística para isso? Bom, existe uma carga genética
considerável e também existe a influência ambiental. Então, é possível, tem uma chance elevada de as crianças e adolescentes acabarem desenvolvendo o transtorno de personalidade borderline também. Não vou saber te dizer a estatística exata, mas, né? O fator ambiental genético, ele é prevalente em todas os transtornos, né? Isso não tem como ser diferente. Mas o transtorno de personalidade, ele tem que ter também traumas, né? Traumas repetidos. E traumas podem ser abusos físicos, psicológicos, abandono, traumas variados, repetidos ali na primeira infância, ou final da primeira infância, início da adolescência, para ter é, essa mudança na personalidade, em geral, o transtorno na idade adulta. O transtorno de personalidade a gente não diagnostica com menos de 18 anos, né, Letícia? É só com acima Isso, de 18, né? isso. Então existe essa regra e esse critério para a gente só diagnosticar com acima de 18, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. O TDAH tem alta herdabilidade, né? O TDAH, autismo, né? A questão Sim, sim. genética é importante, né? Bem importante. Não tem um gene específico, né? Mas são vários, é uma herança poligênica que a gente fala. Vários genes influenciam um pouquinho e acaba tendo uma alta herdabilidade. É, O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O autismo ou o TDAH? Pergunta que eu ouço com frequência quando tem os dois diagnósticos no mesmo paciente. E aí, você já deve ter ouvido essa pergunta já, né? O que manifesta primeiro, o autismo ou o TDAH? Eu te botando aí na Sabe, eu cruzilhada, nunca ouvi, né? nunca ouvi essa pergunta. Eu ouço com certa frequência isso. Porque o TDAH é a comorbidade mais comum do autismo, né? Sim, sim, E o autismo, ele é uma das comorbidades que podem acontecer também no TDAH. A gente já sabe que sim, eles carregam, acho que 60, 80% da mesma base genética. Então, sim, em algum momento lá atrás, foi um transtorno só, né? Ao longo da evolução, por influências aí hormonais, ambientais, se desmembrou. Então, são transtornos que andam muito juntos, né? sim, sim. Mas pensando em, em, qual é que é mais precoce, em precocidade, o autismo é muito. Você consegue ver características autísticas muito Mesmo precoces em relação precoce. ao TDAH, né? Então, se for para dar um chute de uma resposta aí, seria o autismo seria mais precoce, né, do que o TDAH, né? Mas eles de fato andam muito juntos, né, Letícia? Muito. A comorbidade é bem frequente, né? Não só de autismo e TDAH, mas também dos outros transtornos do Isso neurodesenvolvimento, né? aí. Por isso que, por vezes, a gente trata o TDAH e sobra alguma dificuldade escolar, a gente Uhum. precisa tentar investigar se não tem um transtorno de aprendizagem, ou outra coisa E é muito associada. raro você ver um adolescente ou adulto, por exemplo, com diagnóstico de autismo, que tenha só, entre aspas, o autismo. É muito raro. Uhum. Normalmente sempre tem algum outro transtorno associado, ou TDAH, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno Sim. alimentar, ou um transtorno de Toque, sono, né? enfim, esse toque. Então, sempre é muito raro não ter um transtorno associado, né? Normalmente sempre tem comorbidade. Não só no autismo, Sim, no TDAH também, né? uhum. Sim, muito frequente. É a regra, né? A comorbidade é a regra e não a exceção. Isso aí. E passa muito batido aí por muitos profissionais, tá? Estão perguntando aqui como é que funciona o atendimento psiquiátrico infantil. Como que funciona no dia a dia? Como que é o atendimento com os pais, com a criança? Você fica sozinha com a criança, não fica? Me explica essa rotina aí para eles entenderem. Certo. Bom, primeiro a gente conversa com os pais, né? Tenta ouvir, entender qual é a demanda, faz uma avaliação bem completa da história da criança, lembrando, né, que fatores pré-natais são importantes, então pergunto sobre questões da gestação, do parto, dos primeiros anos da criança, e depois que a gente avalia toda essa história, né, faz uma anamnese, começa a avaliação, né? E aí eu observo a criança, brinco com a criança, avalio a criança de uma forma completa, por vezes avalio a criança com os pais, o brincar da criança com os pais. Então, a gente faz essa avaliação de forma lúdica
para ir montando, formulando as hipóteses diagnósticas e depois elabora o plano terapêutico, explica tudo direitinho para a família e tudo. E é assim que funcionam as consultas. Uhum. Mas você tem momento também sozinho com a criança, sozinho com os pais, né? Sim, sim, sim. Uhum. Que é importante, tá? Porque tem coisas que a Certeza. criança A criança não pode, não não vai quer ouvir, né? Não é verbalizar, legal. ou até questão de comportamento também, né? Sim. E isso lá na clínica a gente consegue fazer super bem, né? Que a sala é Ah, grande, tem uma salinha de espera que os pais ficam do lado, assim, hum, quando as crianças ficam meio receosas, né? Às vezes, de ficar sim. sozinhas. É, porque a gente conhece espaços aí de profissionais que atendem que não consegue fazer isso. Tá? Fica todo mundo no mesmo ambiente. O que acaba sendo ruim para você fazer uma avaliação legal, né? Sim. Aí a gente precisa de tempo, né? O vínculo com a criança, ele demora ainda mais para ser constituído do que o vínculo com o adulto, né? Com certeza. O adulto já tem, teoricamente, um pouco de maturidade para entender que ele está indo buscar alguma coisa para se ajudar ou melhorar algum contexto. A criança, às vezes, não. Ela vai porque os pais obrigam, levam, às vezes nem explicam antes onde é que está indo, não chega de surpresa lá. Comum acontecer isso. Né? Como E, e a dependência tecnológica já é uma realidade? Existem casos de internação? é uma realidade, né? Existem casos de crianças com tempo de tela muito extenso, comprometendo diversas atividades, né? Internação eu ainda não vi, né? Particularmente não vi, mas acredito que tem, assim, alguns casos. A gente vê muito abuso de tela. Muito, muito, muito. Em crianças e desde pequena, crianças maiores, adolescentes, adulto e idosos também. São duas faixas etárias que preocupam muito a gente pela excesso de tela e a dependência mesmo, que é a criança e o idoso. O idoso porque ele já não tem mais nenhuma atividade, os filhos já casados com suas famílias, normalmente só com cônjuge, às vezes sozinho ou sozinha. E a gente percebe muita dependência aí de idoso também, que ninguém fala nada a respeito e é bem preocupante. É Sim. bem viciado em tela. Não, só hoje aqui meu joguinho de paciência. Não, só entrar aqui para ver a notícia. Fica horas lá e não socializa, um monte de prejuízo. E o excesso de E tela aí além, da parte das crianças também é muito, muito preocupante, cara. e além da dependência, né, tem toda a preocupação em relação à segurança, porque a internet é um mundo totalmente Isso aberto, aí. né? Então, as crianças acabam passando por situações muito constrangedoras, às vezes de assédio, de perda de privacidade, de bullying, de Uhum, cyberbullying. Então, é importante que os pais estejam atentos a isso, que utilizem os dispositivos, os aplicativos de supervisão, né, de controle do tempo, de supervisão, tudo uhum. previamente combinado com seus filhos, né, para a gente garantir esse uso de uma forma mais segura. Eu indico muito esses aplicativos de controle parental no meu consultório. Indico Sim, bem. E o jovem pode ficar bravo comigo que for, que eu indico mesmo. É o que eu explico para os jovens, que se eles não têm o mínimo de bom senso de ter um controle de tempo, alguém tem que dar esse controle para eles. E aí vai ser os pais. E os pais, muitos acabam tendo que usar esse controle parental, esses aplicativos, para monitorar o que o filho, o tempo e o que o filho vê, procura, pesquisa, pelo celular. A gente, se preocupa e priva nossos filhos, né, de sair à noite com risco de serem assaltados, risco de acontecer alguma coisa, não quer que eles usem drogas, mas a gente dá um celular para o filho, que é tão nocivo quanto. E muitos pais não têm a mínima noção de toda, é, todos os malefícios que podem acontecer com a tela, com a exposição, com a internet, com tudo. Hoje em dia já não é ficção científica, já existe aplicativos que pegam a voz, simulam a voz minha, da Diana, sua, da sua mãe, e se passa pela gente pedindo dinheiro, por exemplo. Aí como é que você não vai acreditar se sua mãe te liga pedindo dinheiro? Se Diana me liga pedindo dinheiro? Hoje em dia já existe isso. Eu e Diana, a gente
tem uma palavra-senha caso um peça dinheiro pro outro, para saber se é ela mesmo ou se é eu mesmo que estou pedindo. O detalhe é que ela nunca lembra a palavra-senha, eu tenho que repetir sempre com ela essa palavra. Mas isso já é uma preocupação nossa, da gente ter uma senha caso surja uma possibilidade dessa, né? Então, isso nos preocupa. Agora, imagina para uma criança que não tem essa maturidade, que não tem esse entendimento, ou para um idoso. Idoso, tadinho, normalmente acredita em muita coisa, divulga um monte de fake news, memes por aí, e são alvos fáceis aí para um monte de bandido, né? Então a tecnologia é muito complexa, é bom, mas é ruim, né? Ver se tem mais alguma pergunta. A filha está tendo muita dificuldade social, a ponto de não querer sair sem a mãe e sem o pai. 5 aninhos. É ansiedade de separação, provavelmente, né? De não querer estar Uhum. na idade para isso, né? Sim, sim, sim. Estão pedindo para falar um pouquinho sobre o transtorno de humor, o transtorno bipolar e o tratamento atual na infância. O Uhum. tratamento é só medicamentoso? É, intervenções terapêuticas no transtorno bipolar funcionam? No caso do transtorno bipolar, em geral, a gente precisa de intervir com Hum. medicação, sim, né? São, pode escalonar um ponto de gravidade que a gente tem que entrar com medicação, né? E tudo vai depender de cada caso, né, gente? Não é nada engessado. A gente tem que avaliar, entender, mas em geral a gente entra com medicação, mas a terapia ajuda muito, né? Ajuda muito a ampliar as vivências, a reconhecer os gatilhos, os momentos ali que está alterando o humor, para tentar intervir, ou reconhecer, ou evitar os possíveis danos, né, de uma fase de humor. O transtorno bipolar necessariamente precisa de medicação, né, para estabilização. É um transtorno que pela medicina não tem cura, precisa de medicação para controle, como é a pressão alta, como é o diabetes, como é o hipotireoidismo. São doenças também que não têm cura, mas têm controle com o uso de medicação. E as medicações para o transtorno bipolar são bem seguras, titulando dose e conseguindo chegar numa estabilização. São medicações que permitem o pleno desenvolvimento é, da própria pessoa, social, cognitivo, enfim, né, não costuma ter nenhum prejuízo. A gente sabe, pelo contrário, né? A gente sabe que alguns transtornos são fatores de risco para declínios cognitivos, quadros demenciais. Se não for tratado, for mal tratado ou mal diagnosticado. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química. E nos últimos, acho que 3, 4 anos, incluiu o TDAH nessa listagem aí também. Então, não tratar, aí sim que vai ter prejuízo lá na frente, né? Alguém pediu para falar sobre Burnout. Só vou dar uma pincelada aqui rapidinho. O burnout ou burnout, ele é um transtorno que, por mais que tenha muitas características psiquiátricas, quase 100%, ele não é categorizado como uma doença psiquiátrica. Ele não está categorizado no código de doença como um transtorno da psiquiatria. Ele é considerado um transtorno ocupacional, um transtorno do trabalho. Por mais que a demanda dele seja quase que exclusiva na psiquiatria, ele não é um transtorno psiquiátrico. Então, o diagnóstico correto do burnout ou burnout tem que ser feito pelo médico do trabalho, médico ocupacional, porque tem que avaliar o ambiente de trabalho. Por definição, o burnout é uma má gerência do ambiente de trabalho. Então, fora do trabalho não tem sofrimento, não tem prejuízo, é exclusivamente relacionado ao trabalho. Então, é muito complexa essa discussão. A gente achou que ia ter uma mudança nisso, mas não teve. Continua o burnout sendo categorizado só como doença do trabalho e não psiquiátrica, né? Na infância não tem burnout, né, Letícia? Só na idade adulta, né? Isso, só na idade adulta. É. E quando já adulto, por onde começar para se ter um diagnóstico? Direto no psiquiatra? Psicólogo?
Acho que tem abertura em Uhum, todas as uhum. especialidades, né? Por vezes no próprio generalista, muitas vezes outros especialistas, né? Gastro, cardio, enfim, começam a mapear que tem alguma dificuldade e encaminham para o psicólogo, para o psiquiatra, e É, a gente acaba dando o, diagnóstico. eh, eu não vou lembrar a estatística exata, mas acho que é quase 60% do primeiro paciente psiquiátrico ele é avaliado por um médico clínico, um generalista. Então, é, o médico tiver um pouco de habilidade, ele vai conseguir direcionar e fazer um encaminhamento legal. Sim. Segundo os estudos, quanto tempo de tela é o máximo para uma criança? Uhum. Tem um post preparado disso. Ah, Eu ia postar eu, semana que eu já passou, sou, mas eu vai já para sou, próximo. eu já sou bem radical. Eu acho que é zero tela. Mas vamos lá. Palavra da profissional. E qual o tempo de tela para cada faixa etária? Tem aí? É, abaixo de 2 anos, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o contato com telas deve ser nulo, não deve haver contato com telas. De Zero tela. 3 a zero tela, de 3 a 5 anos, no máximo 1 hora de tela a dia, né? Depois de 6, aproximadamente de 6 a 11, acho que são 2 no máximo, e acima de 11 a 17, no máximo 3 horas de tela por dia. Bizarro quando você ouve isso, né? Tá muito ao contrário por aí. E existe uma corrente na psiquiatria e de alguns neuropediatras sugerindo zero tela até 6 anos, até a alfabetização, para não ter prejuízo aí de alfabetização. Mas é muito complexo não ter tela até 6 anos. Você vai remar contra uma maré absurda. É, de modo contrário, existem atividades em tela que podem ajudar numa série de transtornos também, né? Então, a tela é sempre inimigo? Não, nem sempre. A tela também pode ser um aliado. A questão é bom senso, né? Os pais terem controle e poder tá não sendo permissivo, né? Quais aplicativos de controle parental? De controle de tempo? Controle parental aplicativo. Eu indico muito Custódio. Uhum, Começa com o também. que eu acho melhor aí. O Family Link também é muito bom, mas depois que eu conheci o Custódio, eu acho ele o melhor que tem aí. Isso. Normalmente eu indico esses dois, tem tanto para iOS quanto para Android. Você indica mais algum, Letícia? Principalmente os dois, né? Eu gosto bastante do Family Link, do Custódio, os dois. São muito bons. E normalmente eu não sei Android, mas iOS, quem tem iPhone, tem um tempo de uso nos ajustes que dá para ter um controle legal também. É, sobre aplicativo, sobre tempo, sobre é, quanto tempo por dia fica em tela, quais aplicativos limitar tempo de aplicativo X ou Y, jogo, né? A Diana falou que não pede dinheiro, não. Ela esqueceu a senha, ela não lembra da senha de novo. Os aplicativos a gente já falou. Eu tô lendo aqui as perguntas, tá, gente? Porque a minha secretária, Diana, ela não tá com as crianças, aí não dá pra ela fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tá é, chegando no limite também da live aqui de tempo. Mais alguma coisa, Letícia? Você quer pontuar? Quer falar mais alguma coisa? É, Bom, acho que é isso, né? Sinalizar algo? Ah, e suicídio? E o suicídio na infância e adolescência? Faltou falar sobre isso. É preocupação mundial, né? É uma preocupação grande e as estatísticas só aumentam, né? Uhum, sim, sim. Bom, assusta, né? Uma situação muito grave, muito traz um desespero, né, para os pais quando as crianças trazem esse discurso e a gente precisa de avaliar, de entender o que está acontecendo, de tratar o que tiver por trás, para evitar desfechos como esse, né? Eu separei algumas estatísticas aqui sobre suicídio só para. Porque estatística dá um choca, né? É, o suicídio de menor de idade é a segunda
a segunda causa de óbito pelo OMS em jovens aí de 15 a acho que é 22, 24 anos. No Brasil, de 10 a 14 anos, houve aumento mais ou menos de 15% das mortes por suicídio. De 15 a 19 anos, 84%. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano, de 2011 a 2022. 6% em cada ano, tá, gente? Aumento de mais ou menos 43%. Adolescentes, aumento de 81% de 2010 a 2019. É, Pensando em transtorno de neurodesenvolvimento, autismo e TDAH, é, a ideação suicida está presente em 34% dos pacientes autistas. Tentativa de mais ou menos 24% dos pacientes autistas tentam suicídio. No TDAH, em torno de 19% dos pacientes. Então é uma estatística bem cruel, né? Bem complexa. É a faixa etária que preocupa todos nós, isso é a nível mundial, não é só Brasil, não. Enquanto em outras faixas etárias a estatística de suicídio vem ou diminuindo ou se mantendo estável, na infância e adolescência só aumenta. Então, difícil mesmo. Por isso que a gente tem que identificar, né, os fatores de risco, as crianças em situação de vulnerabilidade e buscar o tratamento, a avaliação de forma mais precoce possível, né? Não negligenciar as queixas das crianças e dos adolescentes, nem esses sinais, né, que a gente comentou Com mais no início da certeza. live. O transtorno bipolar tem fator hereditário? Muito, muito elevado. Uhum, tem. Como tudo na psiquiatria, né? Transtornos tem, né? Sim, sim. Mas É, o TDAH e o transtorno bipolar chamam a atenção, né, por conta da hereditariedade, os dois. pode falar um pouquinho sobre Todd, que perguntaram aqui. Sim, Todd não é o chocolatado, né? né? Todd, TOD, Bom, opositor desafiador. transtorno de oposição e desafio, né? Quando a gente tem aquela criança ou adolescente que tem um temperamento predominantemente irritado por muito tempo, que questiona, que desafia, que não segue regras, que confronta, que é vingativo, a gente tem que se atentar para o diagnóstico de TOD, né? E o tratamento, né? Assim, não é medicamentoso, a primeira linha, né? O remédio a gente trata comorbidades, né? Então, se tem TOD, TDAH, TOD, ansiedade, TOD, depressão, a gente vai tratar a comorbidade, mas o tratamento do TOD é baseado na terapia de base comportamental, do treino parental e muitas vezes da terapia familiar, né? Então, é uma condição que a gente precisa desse envolvimento da família para que a gente consiga um desfecho favorável. Tem TOD e TDAH. Um consequência do outro ou são transtornos separados? Nem na psiquiatria a gente tem consenso sobre isso. Excelentes psiquiatras e catedráticos que acham que o TOD é uma consequência do TDAH não tratado por conta da hiperatividade, da impulsividade. E, de modo contrário, excelentes psiquiatras e catedráticos que separam. De fato, são transtornos categorizados de formas separadas. Mas, cara, eu particularmente é muito raro eu ver TOD sem um TDAH. Muito raro, muito raro. Não sei se na sua percepção acontece isso também. É bem raro mesmo. A gente vê as duas condições andando juntas, né? Mas um caso ou outro a gente Uhum. até consegue separar, assim. TOD e autismo também? Também acontece em alguns momentos, mas eu acredito que o que a gente encara como comportamentos de oposição no autismo talvez sejam de dificuldades, assim, do indivíduo em estar em ambientes diferentes, com muitos estímulos, Uhum. e aí ele acaba reagindo ali, às vezes com choro, com autoagressão, com heteroagressão, mas isso não necessariamente para se opor, e sim porque aquele ambiente está sendo muito aversivo para ele, né? E acaba Então acho que a gente tem que desregulando.
Exato, né? Uma desregulação. Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado para essas Uhum. condições, né? Para não chamar tudo de TOD também, né? Toda criança que chora ou que se bate ou que bate nos outros que joga algum objeto é TOD. Não. A gente tem que olhar cada um, né? De forma Isso aí. individual. E identificar qual foi o motivo da crise, né? Da desregulação, para tentar evitar que isso aconteça de novo e, né, dentro da possibilidade, sem precisar de medicação. Normalmente o manejo comportamental costuma ajudar bem no TOD, né? O treinamento Sim, parental, né? sim. E atividade física, né? É bom para qualquer tipo de transtorno, não só para quem não tem transtorno também, né, Letícia? Atividade Sim, física é para necessário todo e mundo é essencial. em qualquer faixa etária aí estudos comprovando grande eficácia aí para ajudar nos transtornos, né? Na infância também é mandatório, né? Hum. Tem se falado muito na psiquiatria, né? A medicina do estilo de vida. Então, Isso aí. a parte da alimentação, da atividade física, do sono, tudo isso é muito importante, né, para a qualidade de vida. Por isso que a gente tem que, na nossa avaliação, tem que ser ampla. A gente tem que avaliar o paciente como um todo, avaliar a parte metabólica, avaliar sedentarismo, atividade física, avaliar a qualidade de sono, tempo de tela noturno, essa higiene do sono, é, exames complementares, parte bioquímica. A gente vê muita gente avaliando aí sem fazer o básico aí de exames. Dosar uma B12, que, por exemplo, que pode influenciar muito na psiquiatria, ver parte renal, hepática, enfim. O básico está deixando de ser feito e a gente precisa, o básico precisa ser, o arroz com feijão precisa ser feito, né? A gente tem que ser, o paciente tem que ser avaliado de forma completa, né? De forma ampla. É, ca- as áreas não são isoladas, um sistema interage com o outro. Então, é um todo, né? Então, a gente tem que ser avaliado de forma completa, né? O lítio, ao longo dos anos, pode trazer danos à saúde? Eu sou um eterno entusiasta do lítio. Se eu pudesse, eu botava o lítio na BRK para distribuir com a galera aí. É, o lítio, eu particularmente acho uma medicação fantástica. É, acho que é a segunda ou terceira medicação mais antiga da psiquiatria. E ainda o homem foi para a Lua, inventou um monte de coisa e não inventaram, não surgiu uma medicação mais efetiva do que o lítio para uma série de situações, né, Letícia? Transtorno bipolar, ideação suicida, neuroprotetor cerebral, é, potencializador de antidepressivos. Então, o lítio ele é uma medicação fantástica. Ele pode trazer danos à saúde? Pode. Por isso que é necessário dosar, que a gente chama de litemia, dosar o lítio no sangue para saber se está em intervalo terapêutico. Vez ou outra monitorar a parte renal, né? Mas isso para quem tem indicação de usar o lítio, né? Tem gente que acaba usando aí sem muito critério e pode ter prejuízo, né? Todas as medicações, né, podem Sim. trazer algum prejuízo, né? Inclusive medicações que a gente compra sem receita, né? Analgésicos. Paracetamol, Então, ibuprofeno, paracetamol, dipirona. dipirona, Dipirona mata, né? Tem famoso aí que morreu por causa de dipirona. né? A É, granulostose. isso aí. Então, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Esse ditado é bem antigo, né? E a indicação, né? Se a gente está seguro da indicação, se a gente prescreve sabendo o que a gente está fazendo, Sim. é por aí. Bom, a gente vai ficar com gostinho de quero mais, né? Então, já me proponho, já creio que terei o sim da Letícia da gente fazer outras lives depois, Vamos. continuar. Foi muito bom, muito feedback. Para quem entrou agora ou quem teve que sair e voltou, essa live vai estar gravada e vai estar lá no meu feed, no feed da Letícia. Para quem quiser assistir, podem compartilhar, se a Letícia autorizar também. Podem compartilhar à vontade. E, conhecimento é para ser partilhado e não guardado. Essa frase aí eu falo desde sempre. A gente tem que sempre partilhar conhecimento. Letícia, suas considerações finais aí para encerrar.
Ai, agradecer a presença de todos, né? Agradecer o convite, a oportunidade. E, nossa, tô vendo aqui que tem 30 pessoas, né, com a gente até agora. A gente divulgou a live hoje e, enfim, muito grata pela presença de todos e pela oportunidade, Tiago, Diana, Isso, e a toda a equipe da SPNA que me apoia tanto e me recebe quinzenalmente com tanto eu- carinho. como seu nome tá famoso, tá? Em pouco tempo de divulgação, muita gente aqui na live, então, que bom. Agradecer a presença de todos. Obrigada. Agradecer também, Letícia, obrigado, obrigado pela oportunidade, agradecer quem entrou e assistiu, participou com a gente. Lembrando que vai estar gravado e é só assistir de novo e compartilhar. E em momento oportuno a gente volta aí para anunciar novas lives com Letícia, quem sabe nós dois com a Lara, né? Vamos integrar a Isso, pediatria também com a gente, né? com Para gente certeza. poder sempre estar agregando mais, né? Obrigado pela presença de todos aí. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo, Boa Letícia. noite. Beijo para a Tchau, família, tchau. tá? Beijo. Tchau. Tchau.